Essa aula, galera, ela é sobre cinemática vetorial. Então, ela é a aplicação daquelas teorias vetoriais dentro da cinemática. Tá? Ela é complicada, mas dá para entender. A gente vai devagarinho até todo mundo entender, beleza? Então é o seguinte, vamos começar com a definição de deslocamento, que a gente viu que deslocamento é a variação da posição. Tá? Mas vamos pensar nisso vetorialmente falando. Por exemplo, um corpo está aqui, nesse pontinho, e essa é a posição inicial dele, S0. Aí vamos supor que ele tem uma certa trajetória e ele pode percorrer uma certa trajetória e ele vem parar aqui, ó. Essa é a posição final dele. Então, para que a gente defina o deslocamento dele, a gente tem que trabalhar, primeira coisa, com o eixo de coordenadas. Vamos desenhar aqui um eixo cartesiano, x, y e x. Esse eixo aqui ele vai servir para a gente definir as posições iniciais e finais desse corpo. Então, aqui, ó, y e x. E para que a gente defina, a gente vai colocar aqui dois vetores. Um vetor que aponta para a posição inicial dele, partindo da origem. Então, esse é o vetor posição inicial do objeto. E esse aqui é o vetor posição final do objeto. Beleza? Então, como a gente sabe que deslocamento é a posição final menos a posição inicial, então, posição final menos a posição inicial. Se a gente trabalhar isso aqui de maneira vetorial, a posição final é esse vetor, e eu não quero a posição inicial, eu quero menos a posição inicial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o sentido desse vetor aqui, ó. Inverter o sentido de um vetor é só trocar a setinha de posição. Então, aqui, ó. Então, o que era o vetor posição inicial passa a ser o vetor menos posição inicial. Agora eu posso achar o deslocamento. Está vendo que eu tenho aqui, pela regra do polígono, uma soma vetorial? Menos a posição inicial mais a posição final. Quando eu tenho dois vetores sequenciados, como que eu descubro o vetor resultante? Basta eu ligar o início do primeiro vetor ao final do último. Esse vetor em verde aqui, ó, é o que eu quero, que é o vetor deslocamento. Esse é o vetor deslocamento. Então, aqui eu estou provando para vocês que para achar o vetor deslocamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso do vetor posição final menos o vetor posição inicial. O vetor deslocamento é aquele vetor que aponta da posição inicial até a posição final. E como o deslocamento é a variação da posição, eu preciso da posição inicial, da posição final, que está em laranja, aqui, ó, posição final, e o que eu preciso é de menos a posição inicial. Eu não preciso da posição inicial em si, eu preciso do contrário da posição inicial. Então, pensa que isso aqui seja a posição final somada ao contrário da posição inicial. Porque lembra que quando eu coloco um sinal de menos na frente de um vetor, eu inverto o sinal dele? Eu inverto a posição dele? Então, isso que é o deslocamento. Então, vamos provar mais uma coisinha aqui, ó. Imagina que a gente tem um corpo e esse corpo está fazendo um movimento circular. Essa bolinha vermelha aqui, ela está fazendo um movimento circular. Tá? Ela está vindo dessa posição aqui, essa é a posição inicial dela, e essa é a posição final dela. Se quisesse o vetor deslocamento, bastaria eu ligar a posição final à posição inicial até a posição final. Mas eu quero agora calcular o vetor aceleração. Tá? Então eu quero saber como que eu descubro o vetor aceleração. O vetor aceleração é a variação da velocidade no tempo.
Como eu sei que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo, basta eu desenhar as velocidades inicial e final aqui. Não, Felipe. O SAS ele traz isso aqui antes de movimento circular. Beleza? Depois a gente vai ver movimento circular. Então, vamos trabalhar aqui, vamos desenhar aqui as acelerações. Vamos desenhar as velocidades. Então, aqui eu tenho a velocidade inicial do cara. Tá? Então, a velocidade inicial eu coloquei de azul. E aqui eu vou desenhar a velocidade final. Tá? Então, essa é a velocidade final do módulo. Mas o que eu quero é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o que eu tenho que fazer com a setinha aqui? Eu tenho que inverter. Eu vou desenhar elas aqui embaixo para ficar melhor. Então, o que eu quero? Eu quero a velocidade final, que é para baixo. Essa é a velocidade final. Menos a velocidade inicial. Se a velocidade inicial é para a direita, menos a velocidade inicial vai ser para a esquerda. Aqui, ó. Então, esse é o vetor menos V0. Menos V0. Então, eu tenho a velocidade final menos a velocidade inicial. Elas estão somadas. Como que eu somo esses dois vetores? Basta eu ligar o início do primeiro ao final do último. E aqui eu tenho o meu vetor a aceleração. Esse é o vetor aceleração. Ó. Então, quando, por exemplo, um corpo está fazendo um movimento circular, para onde que a aceleração está apontando? Está apontando para o centro da trajetória. Olha que bacana. Ó. Ela aponta, se eu pegar o intervalo médio entre S inicial e S final, a minha aceleração estaria apontando para cá. Ó. Igual eu acabei de provar ali. Então, é esse tipo de aceleração que aponta para o centro da trajetória, é a aceleração que a gente chama de centrípeta. É uma aceleração que vai fazer o corpo, puxar o corpo para o centro da trajetória. A gente vai colocar aqui igual a notação da apostila, CP, aceleração centrípeta. Todo corpo que está em movimento circular está sujeito a uma aceleração centrípeta, que altera somente a direção e o sentido da velocidade. Essa aceleração aqui, ó, a aceleração centrípeta, muda só direção e sentido. O tempo ele dá a fórmula não influencia em nada, não? Não, porque o tempo é uma grandeza escalar. E quando eu divido um vetor por uma grandeza escalar, só diminui o módulo dele. Boa pergunta, viu, Natália? Tá, então, multiplicar um vetor por uma grandeza escalar ou dividir aquele vetor por uma grandeza escalar não altera a direção e o sentido dele, só mudaria o módulo dele. Entendi, obrigada. Então, tem mais uma perguntinha aqui no chat. Mas, Abud, se o módulo mudar, a aceleração seria igual a zero? Lembra que isso aqui são vetores, né? Subtrair dois vetores não é subtrair duas grandezas escalares. Por exemplo, como é que eu descobriria aqui a aceleração centrípeta? Se isso aqui fosse um ângulo de 90 graus. A aceleração centrípeta ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V0 ao quadrado. E se não fosse um ângulo de 90 graus? Aí a gente usava aquela fórmula gigante, lembra? E a gente já tinha visto, né, na cinemática, que quando um corpo possui uma aceleração que aumenta a velocidade, então imagina que o corpo tem essa velocidade aqui, e depois ele vai adquirir uma velocidade maior. Então ele vai passar a ter uma velocidade maior. O módulo da velocidade do vetor aumentou. Então aqui ele tinha uma velocidade inicial, V0, e aqui ele tem uma velocidade final, V. O tamanho dessa velocidade aumentou. Esse tipo de aceleração, que aumenta o módulo da velocidade,
chama aceleração tangencial. Então, aqui, ó, para que o módulo da velocidade aumente, eu tenho que ter uma aceleração a favor do movimento. Então, aqui a gente vai chamar de aceleração tangencial, beleza? A aceleração tangencial pode aumentar o módulo, quando ela está apontando na mesma direção, ou ela pode diminuir o módulo. Imagina que, de outra forma, esse corpo estava com uma velocidade, e aí a velocidade dele diminuiu. Então, vamos colocar aqui. Ele tinha uma velocidade grande, e a velocidade dele passou a ser pequenininha. Então, eu tinha uma velocidade, aqui, ó, velocidade inicial grande, e a hora que eu vejo, a velocidade final dele está menor. Isso acontece porque desse jeito aqui eu vou ter uma aceleração tangencial contrária à velocidade. Quando a aceleração tangencial é a favor da velocidade, a gente tem o que a gente chama de movimento acelerado, que é o de cima. Quando a gente tem uma aceleração tangencial a favor da velocidade, movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Quando a gente tem uma aceleração contrária à velocidade, a gente tem um movimento retardado. Então, a gente tem dois tipos de aceleração. A aceleração centrípeta, só muda a direção e o sentido do movimento. E a gente tem a aceleração tangencial, que ela só muda o módulo da velocidade. O valor. O módulo é valor. E eu posso combinar essas duas acelerações. Então, imagina aqui um corpo. Esse corpo está em movimento circular. Para ele estar em movimento circular, obrigatoriamente ele tem que ter uma velocidade. Então, vamos colocar aqui uma velocidade inicial. E para ele fazer essa curva, ele tem que ter uma aceleração centrípeta, senão ele não faz a curva. Então, vamos colocar aqui, ó, apontando para o centro, sempre perpendicular à velocidade, a gente tem uma aceleração centrípeta. Tá? Então, a aceleração centrípeta, ela é perpendicular, esse é o símbolo de perpendicular, né? A velocidade. Então, é por isso que ela não muda a direção, só muda a direção e sentido da velocidade. Ela não muda o valor da velocidade. Se eu tiver somente aceleração centrípeta, fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade, eu vou estar com um movimento que tem a velocidade constante. Por quê? Porque a aceleração centrípeta não muda o módulo da velocidade. Então, essa condição que está aqui, né, somente com aceleração centrípeta, me daria um movimento no qual a velocidade inicial e final são iguais. Ó. Então, ó, se eu tenho uma aceleração centrípeta diferente de zero, eu tenho um movimento circular. Todo corpo que tem alguma aceleração centrípeta está fazendo curva. Se eu tenho uma aceleração tangencial igual a zero, igual eu estou aqui, eu tenho um movimento uniforme. Por quê? Porque se eu não tenho aceleração tangencial, não existe mudança no módulo da velocidade. Então, a velocidade é constante. Então, nesse caso, juntando essas duas coisas, eu teria um movimento circular uniforme. É aquele movimento em que a trajetória é circular. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração centrípeta diferente de zero. E eu tenho uma velocidade uniforme porque eu não tenho aceleração tangencial. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Imagina lá que eu tenho a minha trajetória circular. Tenho o meu corpo aqui fazendo um movimento circular. Só que agora eu vou ter uma velocidade. Opa. Só que agora eu tenho uma velocidade que está aumentando. Então, se eu comparo o módulo da velocidade inicial com o módulo da velocidade final, eu vejo que está aumentando. Se o movimento é circular, obrigatoriamente eu tenho que ter aquela aceleração centrípeta apontando para o centro. Tá? Então, aqui eu tenho aceleração centrípeta apontando para o centro.
fazendo o ângulo de 90 graus com a velocidade. Mas se a aceleração centrípeta não muda o modo da velocidade, como que eu justifico a velocidade estar aumentando? Bom, então eu preciso de uma aceleração tangencial nesse caso. Eu preciso de alguma coisa no sentido da velocidade que vai fazer essa velocidade aumentar. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma aceleração tangencial. Então, o corpo pode ter mais de uma aceleração. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Se a aceleração centrípeta é diferente de zero, a gente tem um movimento circular, que é o que está ali. E se a aceleração tangencial é diferente de zero, a gente tem um movimento variado. Nesse caso, que tipo de movimento variado eu tenho? Eu tenho um movimento circular variado. Por quê? Porque ele está fazendo uma trajetória circular e existe um aumento de velocidade. Esse movimento circular variado, ele pode ser ou acelerado ou retardado. Pode ser um dos dois. Aqui, por exemplo, ó, vamos voltar alguns slides. Nesses dois exemplos, a gente tem uma aceleração centrípeta igual a zero. Ou seja, a gente tem um movimento retilíneo. Se eu não tenho aceleração centrípeta, o corpo não faz curva. E a gente viu que a gente tem uma aceleração tangencial diferente de zero. Ou seja, eu tenho um movimento acelerado, quando essa aceleração for no sentido do movimento, e eu tenho um movimento retardado, quando essa aceleração for no sentido contrário do movimento. Então, a gente tem aqui, ó, uma tabelinha. Por exemplo, que no MRU eu tenho a aceleração centrípeta igual a zero. Por quê? Porque eu preciso de um movimento retilíneo uniforme. E eu tenho também uma aceleração tangencial igual a zero. Por quê? Nem o módulo da velocidade muda, nem a trajetória muda. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração centrípeta é igual a zero. Só que a aceleração tangencial é diferente de zero. Ou seja, a trajetória é retilínea. Porém, o módulo da velocidade muda. Movimento circular uniforme. Eu tenho uma aceleração centrípeta, mas eu não tenho aceleração tangencial. Por isso que o módulo é uniforme. Movimento circular uniformemente variado apresenta as duas acelerações. Nota aqui para você ver. Ó. Se o movimento for circular, a aceleração centrípeta diferente de zero. Movimento retilíneo, então retilíneo e circular tem a ver com aceleração centrípeta. Retilíneo, centrípeta igual a zero. Circular, centrípeta diferente de zero. E quando a gente fala em tangencial, o uniforme, tá vendo? Uniforme e uniformemente variado. Uniforme e uniformemente variado. Quando é uniforme, tangencial igual a zero. Quando é uniformemente variado, a tangencial é diferente de zero. Beleza? A Bud, a aceleração centrípeta, sei lá como é que chama, faz sempre 90 graus com a velocidade? Sim, sim. Sempre tangencial à velocidade. Esse aqui é o primeiro exercício da apostila de vocês. Maria, após colocar a ração para o peixe do irmão, fica observando seu movimento no aquário e percebe que ele leva 5 segundos para sair da sua posição e chegar onde está a ração. Tentando lembrar-se de seus estudos, cria um esquema do aquário no instante que o peixe começou seu movimento, figura a seguir, desenhando sua trajetória, linha tracejada que liga o peixe à ração. E faz algumas afirmações. Nesse sentido, julga as afirmações da garota. Aqui está a trajetória do peixe, né? Ó. O peixe sai daqui e faz esse movimento aqui, até chegar à ração. O espaço percorrido pelo peixe é numericamente igual ao seu deslocamento. Não. Olha só. Aqui, em vermelho, eu desenhei a trajetória do peixe.
Se eu quisesse falar de deslocamento, eu tenho que pegar uma seta que liga a posição final à posição inicial. Então, o que eu fiz em vermelho aqui, ó, o que está assim, é a trajetória. A trajetória ela influencia no espaço percorrido. E o que eu desenhei em laranja é o deslocamento. Como a trajetória é curva e o deslocamento é uma linha reta, a gente sabe que a distância percorrida é maior que o deslocamento. Certo? Então está errado E a primeira afirmação. como que você sabe que o peixe foi rodando aí? O exercício fala que a linha tracejada é a trajetória do peixe. Guilherme, não foi ele que desenhou, não. Tá aí na apostila. Então aqui é falso. O espaço percorrido é maior do que o deslocamento do peixe. O deslocamento do peixe tem módulo de 26, tá? Pra gente ver, não dá, ó. Quanto que vale isso aqui? 10. Quanto que vale isso aqui? 24. Todo vetor pode ser pensado como a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Delta S ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Mais 24 ao quadrado. Quanto que é 24 ao quadrado aí? Então aqui dá 576. Então delta S é raiz quadrada de 676. Teve 26 vezes 26 é 676. Dá 26, né? Então, verdade. O peixe desenvolveu uma velocidade escalar média de 5,2 centímetros por segundo. Olha só, velocidade escalar média depende da distância percorrida. Então, velocidade escalar média, que é isso que ele está pedindo aqui, ó, é distância por tempo. Eu não sei qual foi a distância percorrida do peixe. Eu sei quanto que é a velocidade média dele, que isso é ΔS sobre ΔT. Se a gente calcular a velocidade média, a gente pega o deslocamento e divide pelo tempo, que é 5. 26 dividido por 5 é 5,2 centímetros por segundo. Então, a velocidade dele, que é igual a 5,2 centímetros por segundo, é a velocidade média e não a velocidade escalar média. Para eu calcular a velocidade escalar média, eu precisaria ter a distância, que eu não sei quanto é. O peixe não realizou um movimento retilíneo uniforme. Verdade. Abud, a distância é o vermelho? Distância é o vermelho aqui, ó. Distância é vermelho. Onde? Deslocamento é o laranja. O peixe não realizou um MRU. Beleza, não realizou. Por quê? Porque a trajetória dele está longe de ser retilínea. Certo? A pressão hidrostática sobre o peixe no início do seu movimento é maior do que a pressão hidrostática no final do seu movimento. Verdade. A pressão aqui embaixo é maior que a pressão lá em cima? É, tá certo. Verdade. Porque quanto mais abaixo de um líquido você tiver, maior a pressão hidrostática sobre você. Então é 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, letra D. Agora vamos para o 2. Considere um móvel que percorre a metade de uma pista circular de raio 10 metros. Então aqui, ó, vamos pegar uma pista circular e o raio dessa pista circular é de 10 metros. Ele vai desse ponto até esse ponto. Então ele percorre metade do perímetro de um círculo, né? Círculo. Então, se ele percorresse o círculo todo, a distância percorrida seria 2πr. Mas ele só percorre metade. Então, a distância dele é dividida por 2. Então, fica 2πr sobre 2. Então, o que ele percorreu foi, na verdade, né, πr só. A distância percorrida por ele é πr. Então, adotando raiz de 2 como 1,4 e π como 3, é correto afirmar que o espaço percorrido pelo móvel é igual a 60. Vamos ver. A distância que ele percorreu é π vezes r. Então, a distância que ele percorreu é 3 vezes 10. Né? 3 vezes 10 é 30. Ah, Bud, mas a distância não está dividida por 2.
Não, aqui é só para mostrar. Deixa eu tirar esses dois. A distância que ele percorreu foi metade de um ciclo. Então você dividir por 2, tá vendo? Espaço percorrido é igual a distância? Que fala o espaço percorrido, você calculou a distância, é a mesma coisa? É, sim. No caso desse movimento, sim. O deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10 metros. Qual que é o como é que calcula o deslocamento mesmo? É uma seta que liga a posição inicial até a posição final, não é? Esse deslocamento do móvel vale 10? Não, né? O deslocamento desse móvel, nesse caso, vale 20. Por quê? Porque ele está simbolizado aqui pelo diâmetro desse ciclo. Ele percorreu metade de um ciclo. Então, basta eu ligar a posição inicial até a posição final e vou ver que ele andou 20. Está errado também. A velocidade vetorial média do módulo tem módulo igual a 2 metros por segundo. Aí, ó, velocidade vetorial média, que pode ser dita como velocidade média. Eu pego o deslocamento e divido pelo tempo. O deslocamento é 20 e o tempo é... Cadê? Em 10 segundos. Então, a velocidade vetorial média tem valor igual a 2 metros por segundo. Tá certo. Letra C. O módulo da velocidade escalar média do móvel é 1,5. Se eu fosse calcular a velocidade escalar média, eu calcularia usando a distância, né? Distância por tempo. A distância é 30. Dividido por 10, ele teria 3 metros por segundo de velocidade escalar média. Por isso que não é a letra D. E a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média do móvel tem a mesma intensidade. Não, não tem. Né? Não tem. Beleza? Velocidade... Por que valeu 20 ali o deslocamento? O deslocamento não é o vetor que liga da posição inicial até a posição final? Sim. Se ele Tá. percorreu metade de um círculo, o deslocamento tem que ser esse aqui, ó. Tem que ser o diâmetro do círculo. Uhum. Tranquilo? De nada, gente. Até mais. Então, até a Falou, próxima aula. Abud. Valeu. Tchau. Falou, Buda. Até mais.